A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, esteja conosco, Senhor, derrama a sua unção sobre nós, Pai, para que entendamos a Tua palavra, Senhor, e que sigamos sempre os Teus caminhos, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no primeiro livro de Samuel, né? Ontem o vídeo foi muito curto, porque atacou minha rinite e tal, não consegui, mas hoje vamos ver se a gente consegue puxar um pouquinho mais. Samuel unge a Saul como rei. No capítulo 10. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, beijou-o e disse: Porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre sua herança? Ausentando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai te deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que fareis eu por meu filho? E quando ali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus até Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão: Como estás? E te darão 2 pães que tomarás das suas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto do monte e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com ele, tornar-te-ás um outro homem. E há de ser que, quando estes sinais acontecerem, faze o que tens de fazer, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, depois eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando eles as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que antes o conheciam, viram que ele profetizava com os profetas. Então disse o povo, cada um ao seu companheiro: Que é que sucedeu ao filho de Quis? Está bem Saul entre os profetas? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: Está Saul também entre os profetas? E acabando de profetizar, foi ao altar do monte. E disse o tio de Saul a ele e ao seu moço: Aonde fostes? E disse ele: A buscar as jumentas. Porém, vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: Declara-me, peço-te, o que vos disse Samuel. E disse Saul a seu tio: Declarou-nos, na verdade, que as jumentas foram encontradas, porém o negócio do reino de que Samuel falara não lhe declarou. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispá, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito, livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes falado: Põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde vós perante o Senhor pelas vossas tribos e segundo os vossos milhares. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri. E dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: Eis que se escondeu entre a bagagem, e correram e o tomaram dali, e puseram-no no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes já a quem o Senhor escolheu?
pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: Viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu-o num livro e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa, e foi também Saul à sua casa em Gibeá. E foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: É este que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Aqui Saul já foi eleito como rei, mas aqueles mundanos, né, os filhos de Belial, ou seja, que não estão no caminho do Senhor, eles desdenharam Saul, né? Agora vamos ver o que acontece aqui logo depois, no capítulo 11. Saul vence os amonitas. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: Com esta condição farei aliança convosco, que a todos vós arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todo o território de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse: Que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira, e tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços, e os enviou a todo o território de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: Qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram com ele um só homem. Contou-os em Bezeque, como um só homem, e contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram os mensageiros que vieram: Assim direis aos homens de Jabes de Gileade: Amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-o aos homens de Jabes, estes se alegraram. E os homens de Jabes disseram: Amanhã sairemos a vós, então nos fareis conforme a tudo o que parecer bem aos vossos olhos. E sucedeu que ao outro dia, Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã. Então feriram a Amon até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, de modo que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: Quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai-nos aqueles homens e os mataremos. Porém Saul disse: Hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: Vinde, vamos nós a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram a Saul por rei perante o Senhor em Gilgal. Ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor, e Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Aqui a gente vê, né? Ele foi desdenhado, muita gente não acreditou no que ele iria fazer. Realmente, ele sozinho não é capaz de fazer nada, né? Mas eles não acreditaram que Deus estava com Saul. E foi o que aconteceu. Deus estava com Saul. Então, sendo assim, Saul venceu os amonitas, e com isso, com certeza, conquistou a confiança do povo que estava com eles. Entanto que eles queriam matar aqueles que não acreditaram em Saul. Mas Samuel falou que não, que ninguém mais iria morrer, né? A despedida de Samuel como juiz, no 12. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encaneci.
Meus filhos estão convosco e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem o boi eu tomei? De quem o jumento tomei? A quem defraudei? A quem tenho oprimido? Da mão de quem tenho recebido o suborno para com ele encobrir os meus olhos? E vô-lo restituirei. Então disseram: em nada nos defraudastes, nem nos oprimistes, nem recebestes coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: ele é testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou a vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé e pleitearei convosco perante o Senhor sobre todos os atos de justiça do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que tiraram os vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os vendeu à mão de Sísera, cabeça do exército de Azor, na mão dos filisteus e na mão dos reis dos moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal, a Baraque e a Jefté e a Samuel, e livrou-vos da mão de vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, se derdes ouvidos à sua voz e não fordes rebeldes ao mandado do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e antes fordes rebeldes ao mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como o era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a ceiga do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva. Então sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes feito perante o Senhor, pedindo a vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Por isso todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o coração. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do meu grande nome, não desamparará, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se preservardes em fazer mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Aqui mais uma vez demonstrando a misericórdia de Deus, né? Que apesar de todo o mal que eles fizeram, né, contra a palavra de Deus, contra os seus, deixando de seguir a Deus para seguir outros deuses, né? Se prostrando diante de imagens,
E mesmo assim, quando eles se voltaram a Deus, quando eles pediram clemência, Deus realmente foi tão misericordioso que os abençoou e constituiu um rei que foi abençoado por ele, né? Tem os filhos de Balaim, eles falaram, Deus falou que se eles quisessem um rei ia fazer muito mal a eles, e mesmo assim eles queriam um rei. Então Deus foi tão maravilhoso que deu um rei abençoado a eles, que foi Saul, que Saul é um profeta de Deus, né? E por hoje a gente vai encerrar para começar a fazer vídeos mais curtos, para não ficar muito cansativo. A partir de amanhã a gente lê a guerra contra os filisteus, tá? Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por Tua palavra, por Tua mensagem, Pai. Esteja conosco, Senhor, proteja de todo o mal, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Somos povo obstinado, Senhor, não somos nada sem Ti. Não merecemos o Teu amor e mesmo assim o Senhor nos ama, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos protege, o Senhor nos direciona, Pai. Esteja sempre conosco, não permita que nos afastemos de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Essa pessoa que está orando comigo, manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Eu não sei o que ela precisa, mas o Senhor sabe, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, conclua os Teus desejos para a vida dela, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em teu coração e que Deus abençoe.